Queria saudar a todos com a paz do Senhor e trazer uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. E queria compartilhar essa mensagem ao coração de todos aqueles que irão assistir essa mensagem. A palavra que Deus pôs no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 11, que fala a respeito da vida de Jefté. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Ao encontrá-lo, lhe pediram: vem depressa, sê nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou os líderes de Gileade: ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté: apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Algo que me chama a atenção nessa palavra que Deus colocou em meu coração, a respeito da vida deste moço, Jefté. A Bíblia vai dizer que este moço era filho de uma prostituta. Sendo assim, bem provável, foi fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai, aonde seu pai, sabendo, quem sabe, da gravidez que ele teve desse fruto extraconjugal com essa prostituta, pega este moço, este menino, esta criança e leva para habitar junto com a sua família. Mas a Bíblia vai dizer que esta criança começa a ser desprezada por seus irmãos, e então seus irmãos passam a oprimi-lo a ponto de expulsar esta criança de dentro da casa, este moço. E agora a Bíblia vai dizer que ele passa a morar na terra de Tobi junto com um bando de vadios. Mas a Bíblia também vai falar que chega um tempo difícil, um tempo de guerra contra Israel, onde os amonitas estavam levantando-se contra Israel, e não tinha um guerreiro, não tinha ninguém na época para combater em prol, em favor de Israel. Mas a Bíblia vai falar agora que os seus irmãos lembram-se de Jefté, lembram-se da sua bravura, da sua coragem, lembram-se da sua astúcia, da sua valentia. Então agora eles resolvem ir atrás do seu irmão. Então eles lhe fazem uma proposta que, se ele aceitasse estar à frente desta guerra, eles teriam ele agora como comandante. E Jefté indaga a eles: ora, não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Mas mesmo neste fato, Jefté agora aceita a proposta
de estar à frente desse embate, desta guerra, em prol de Israel. Mas ele não aceita somente ser o comandante, mas sim o cabeça. E agora então eu começo a entender e ministrar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração dessa palavra. Infelizmente hoje, meus irmãos, estamos vivendo um tempo em que as coisas estão tão deturpadas que as pessoas só querem usufruir daquilo que nós podemos proporcionar de bom. Assim foi na vida de Jefté. Os seus irmãos, enquanto ele estava na casa do seu pai, por ele ser um filho de uma prostituta, de um relacionamento extraconjugal, não aceitavam ele como um irmão. Mas quando a coisa apertou, meus irmãos, eles então foram buscar em Jefté aquilo que eles não tinham, que era ousadia, valentia e fé, por que não dizer? Mas hoje nós estamos vivendo tempos iguais aos tempos de Jefté. Quando nós olhamos para muitas igrejas hoje, as pessoas só têm valor quando elas podem doar o seu talento, o seu dom, o seu dízimo, a sua oferta. Mas quando trata-se de ter um respaldo, um carinho, um amparo, um ensino, e quando essas pessoas não têm mais o que dar, o que doar, elas já são desprezadas. E algo me chama a atenção quando eu olho para essa palavra, quando ele estava junto com um bando de vadios. Outras linguagens vão dizer levianos, e a palavra leviandade no original é inconstante. E quando Jesus veio para este mundo, ele disse que veio para buscar aquilo que havia se perdido. Coríntios vai dizer que ele veio para as coisas loucas e desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. E o que me chama a atenção no caminhar de Cristo durante esta terra, que ele andou sim entre os levianos, os inconstantes, os coxos, aqueles que não tinham firmeza nos seus pés, que eram desprezados pela sociedade, as prostitutas, os drogados. Quem sabe aquelas pessoas que não tinham mais valor algum diante da sua família e da sociedade. E o que me chama a atenção aqui nesta palavra é que Jefté é um tipo de pessoa ao qual Deus se agrada por sua sinceridade, por seu desprendimento. Hoje, o que nós precisamos é ter um coração desprendido. Jefté faz um propósito com Deus. Que se Deus fosse com ele nesta guerra, ele iria oferecer em sacrifício a primeira pessoa que aparecesse na sua frente. E a Bíblia vai relatar que quando ele retorna, ao entrar em casa, a primeira pessoa que aparece é sua filha. E aqui mais uma coisa que eu quero compartilhar da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que se nós fizermos um voto com Deus, nós temos que cumpri-lo. Ou então é melhor que nem façamos. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia fala
que ele abomina o sacrifício do ser humano. A lei, ela era clara, o sacrifício era uma prefiguração do seu Filho Jesus Cristo na cruz. O sacrifício, ele era apenas uma demonstração da graça ainda no Velho Testamento, do que Deus faria por mim e por você naquela cruz, com o seu Filho. Mas agora Jefté, diante da sua sinceridade e seriedade com Deus, chega para sua filha e diz: olha, filha, eu fiz um compromisso com Deus. E a sua filha não deixe de cumprir, mas permita-me apenas que eu tenha 2 meses para andar pelos montes junto com as minhas amigas chorando, porque eu não terei mais a condição de ter um esposo, de ter uma família. Então, assim Jefté permite. E agora eu quero entrar em mais uma questão. Como estamos hoje? Será que estamos interessados somente naquilo que as ovelhas podem oferecer? Pois a Bíblia vai dizer que passou-se 2 meses e nenhum dos seus irmãos que tinham um entendimento, quem sabe até maior, sobre a lei de Deus, sobre a Torá, nenhum desses irmãos passou 2 meses, foi ensinar Jefté que era melhor ele deixar de cumprir e pagar o preço por isso, do que oferecer algo abominável a Deus, que não era necessário, que Deus não iria se agradar, que era a sua filha. Mas infelizmente para ensinar precisa desprendimento, para ensinar a ovelha precisa ter amor. E foi isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Ele não apenas pregou o Evangelho, pois se nós olharmos nos Evangelhos, poucas vezes Jesus pregou a palavra. A maioria das vezes Jesus ensinou a palavra. Porque ele diz na sua palavra que ele via que eram como ovelhas desgarradas, perdidas. Mas ele veio para apacentar, para ensinar, não somente com palavras, mas com testemunho, a ponto de dar a sua vida na cruz, para que eu e você, por intermédio daquele sangue precioso vertido na cruz, fôssemos comprados por alto preço de sangue. E por meio da fé, Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Retornássemos a Deus agora como filhos, comprados por alto preço de sangue, resgatados da escravidão de Satanás e do pecado, libertos pelo seu sangue e agora sendo filhos de Deus. E para concluir, a Bíblia vai dizer que Jefté era filho de uma prostituta. E seus irmãos desprezaram ele. Mas diga-me uma coisa, todos nós, outrora, éramos filhos da mesma prostituta do mundo, mas agora por meio da fé em Cristo Jesus, comprados por alto preço de sangue, resgatados da escravidão e retornamos ao Pai como filhos por meio daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Se você ainda está no mundo, se você ainda sofre
com a escravidão deste mundo. Jesus hoje te chama, pois ele já pagou o preço. Fique com essa palavra no teu coração.